Abra comigo a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 1. Eu gosto muito de Gênesis 1. É uma descrição incrível do relato da criação. Como Deus é tão preciso. Se você fizer um estudo além do vernáculo, além do texto da tradução, você vai encontrar tanta riqueza. Há tantas interpretações e você vai cavando mais fundo e você vai descobrindo tantos elementos a mais. Hoje eu achei um artigo que eu tinha escrito uns 20 anos atrás sobre isso. Eu achei tão impressionante. As palavras que Deus usa ao criar são diferentes. Dentro do primeiro capítulo há 3 palavras que significam 3 coisas distintas. E quando começa Bereshit bara Elohim, no princípio criou Deus os céus e a terra, só esse primeiro versículo dá uma mensagem de muito tempo. E o verso 2 vai dizer: a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia, pairava sobre a face das águas. Hoje é Pentecostes, é o dia de Pentecostes, é a festa de Pentecostes, é o dia do Espírito Santo. Hoje é dia de cantar canções do Espírito Santo. Hoje é o dia de receber uma nova unção, uma nova porção. Hoje é o dia de tirar a capa da religião e ter uma experiência com Deus. Deus não se agrada de um culto morno. Na verdade, lá na Bíblia tem uma igreja morna, que é Laodiceia. Eu estava lá semana passada. E tem uma igreja fria, gelada, que é a igreja de Sardes. Uma igreja com reputação e ética que virou estética. Tem nome de quem vive, mas está morta. E quando estivemos ali no Pergamon, que é o altar de Zeus, que foi sequestrado, levado no século XIX por um arqueólogo alemão para o Museu Pergamon em Berlim. Eu estive lá, um altar de 113 metros de tamanho, que mostra, que revela a guerra entre os deuses e os titãs, essa cosmogonia, esse relato da batalha entre os gigantes e os deuses greco-romanos. É ali que Jesus vai dizer: conheço o lugar em que tu habitas, onde está o trono de Satanás. O trono de Satanás, para muitos, representa esse altar, para outros representa o helenismo, que é essa colonização cultural feita pelos gregos a partir dali, da biblioteca de Pérgamo, que tinha uma influência também decisiva no culto do imperador, o culto de Trajano, um dos grandes perseguidores do cristianismo. Para manter a unidade de todo o império, todos tinham que adorar o imperador como um deus. Isso é mais ou menos o que acontece no comunismo hoje, esse culto à personalidade. Quantos estão comigo até agora? Mas essas cosmogonias, que são diferentes de cosmologia, que são essas apresentações do relato da criação por outras culturas, elas têm alguns elementos que são muito parecidos com aquilo que as Escrituras falam sobre a criação. Por exemplo, no relato babilônico da criação, disse que no princípio existia um caos aquoso, caos e água. Veja se não é aquilo que a gente acabou de ler. De onde surgiram os deuses que representavam a ordem que dimana do caos. Esses deuses entraram em guerra e Marduk, o deus babilônico, consentiu em lutar em batalha contra o terrível monstro Tiamat. Esse relato vai aparecer bem truncado e picotado naquele filme horrível Eternals, da Marvel. Alguém teve o desprazer de assistir? Então, Marduk colocou um relâmpago sobre a face e vestiu-se de uma chama ardente, teceu uma rede para com ela aprisionar a criatura, tomou os 4 ventos cativos e transportou-se em um furacão. Lançou-se em uma tempestade e atravessou-o com uma lança. Venceu
e fez os homens com o seu sangue e os céus com o sangue do grande dragão. Na teogonia de Hesíodo, dos greco-romanos, o começo do mundo não possuía forma e achava-se em estado caótico, havia caos, desordem, bagunça. E desse caos surgiu Eros, o primeiro espírito, o deus do amor. Após Eros, saíram Gaia, a deusa terra, e Erebus, as trevas, e Nix, a noite. Da união de Erebus e Nix concebeu o céu claro e o dia, chamados de Éter e Hemera. Eros uniu os casais através do amor, e Urano e Gaia, ou Gaia, povoaram a terra com os titãs, os gigantes e os cíclopes. A partir desses surgiram os deuses do Olimpo, os grandes heróis, os semideuses e, por fim, a raça humana, e disso aí vai surgir o que eu acabei de falar sobre o Pergamon. Agora, no relato bíblico, que nós acabamos de ler, os 2 primeiros versos, que tem uma profundidade enorme dentro do original hebraico, nós temos um caos hidráulico, bagunça, desordem, caos e água. Mas, ao que parece, na criação original de Gênesis 1:1, nada disso existia. Veja, no princípio criou Elohim, o céu e a terra. Nós vemos um período concluso, ponto final, uma narrativa de um fato e o término da afirmação, um ponto final e um novo parágrafo. Então começamos uma outra história a partir do verso 2. Em Gênesis 1:2, nós vemos uma condição diferente da terra milênios após a criação primitiva, completamente arruinada e destruída. A terra, porém, era sem forma e vazia. Ora, a mesma palavra porém, raieta, no hebraico, vai aparecer em Gênesis 19, verso 26, e a tradução não é era, mas tornou-se. A mulher de Ló se tornou uma estátua de sal, ela se converteu em algo que ela não era, ela se tornou, ela não era. Então temos também um adversativo aqui, porém, todavia, a criação original, porém, ficou sem forma e vazia. Então tem aqui a teoria do intervalo. O Russell Shedd falava então, que entre o verso 1 e verso 1 e 2 podem haver milhares de anos. Sem forma e vazia, quando nós vemos no hebraico, quando acontece outra vez, a expressão é usada em conjunto somente por mais 2 vezes na Bíblia, para descrever uma condição produzida por um julgamento divino. Isaías usa a expressão tohu et bohu, que é traduzido por destruição e ruína. Então a terra entrou em destruição e ruína, um cataclisma. E no verso 11 do capítulo 34 de Isaías diz: mas o pelicano e o ouriço a possuirão, e o bufo e o corvo habitarão nela, estender-se-á sobre ela o cordel de destruição e o prumo de ruína. É a mesma expressão de Gênesis 1:2. E no capítulo 4 de Jeremias diz: olhei para a terra e ei-la sem forma e vazia, para os céus e não tinha luz. Agora o grande ponto aqui, essa noite, é a presença de Ruach Elohim, o Espírito do Deus vivente, que está aqui hoje, que pairava, que se movia sobre a face das águas. Toda vez que você vê o Espírito Santo se mover, alguma coisa vai acontecer. Eu não me preocupo com as críticas, com o ódio mortal de Satanás, através da boca que se torna instrumento de maldição e de mentiras. Eu me preocupo de deixar de ver o Espírito Ruach se mover no nosso meio. A minha preocupação é justamente se Deus está se manifestando no nosso meio ainda, porque há muitos lugares onde Deus já esteve presente fortemente e já não está mais, onde o fogo de Deus se tornou em fogo estranho, onde a presença de Deus está pálida, como nos dias de Eli, onde diz que a presença de Deus estava ali, se apagando no meio do povo. O caos sempre foi a maneira de se criar algo, dentro de uma perspectiva divina e também diabólica. A desordem é a maneira de criar um mundo novo,
Pergunte aos esquerdistas, eles sabem disso. Os bolcheviques esgarçaram o tecido social da Rússia ao máximo para fazer a sua revolução acontecer e criar o Império Soviético. Foi quando a sociedade estava arruinada que Lenin chegou ao poder, muito estrategicamente, tudo muito pensado. Os engenheiros sociais sabem que o caos é a maneira de se criar um novo mundo. E o que você acha que eles estão fazendo hoje? O problema dessa gente é apenas uma variável: Ruach, o Espírito do Deus vivente. Deus sempre se move em meio ao caos e traz uma nova ordem. É no meio de gente quebrada, quebrantada, como nós estamos vendo lá no Rio Grande do Sul, que Deus vai trazer uma colheita e um avivamento sem precedentes para aquela terra e para aquele povo e para a nossa nação. Eu estava lá em Porto Alegre há menos de 40 dias, 39 dias atrás, e eu me reuni com 300 pastores. E eu disse: Deus vai trazer um avivamento sobre o Rio Grande do Sul, em terras gaúchas. Mas eu não esperava que antes viesse o que aconteceu. Prepare-se, porque você vai ver uma visitação de Deus em comum em terras gaúchas. Você vai ver o Espírito de Deus soprar sobre a face das águas. Você vai ver Deus trazer ordem. A palavra de Deus será dita e algo novo vai acontecer naquela terra. Quantos podem me ajudar aqui hoje? Então vamos aterrissar um pouco, ok? Quantos estão comigo? Depois a gente sobe e sobe mais alto que a gente estava. O Espírito Santo não se move apenas por meio de ações extraordinárias. Hoje é dia de Pentecostes. Hoje você vai receber um novo manto. Diga para o seu irmão: você vai receber uma nova capa hoje. Ele está presente em cada ação comum de virtude. Ouça. É impossível qualquer ato de bondade que não venha de Ruach. Qualquer coisa boa, qualquer manifestação de virtude, toda boa dádiva e todo dom perfeito procede do Pai das luzes, onde não há sombra nem variação de mudança. Eclesiastes nos diz que Deus colocou a eternidade dentro do homem. E Provérbios diz que o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Existe um pouquinho de azeite em cada lâmpada. E isso faz o homem, mesmo o homem não transformado, o homem não nascido de novo, promover atos de misericórdia e de bondade, e tudo é ação do Espírito do Deus vivo. José, lá no Antigo Testamento, antes de ter esse negócio de novo nascimento, o Espírito Santo começar a morar dentro de nós, Cristo em vós, a esperança da glória, maior é o que está em você do que aquele que está no mundo. Daniel é visto por Nabucodonosor como aquele em quem habita o Espírito do Deus vivo. Davi, Bezalel, no Antigo Testamento, são apresentados como quem possuía o Ruach. E o Ruach, no hebraico, significa vento, ou respiração, ou espírito. Em Gênesis 6,17, Ruach é traduzido como fôlego de vida. Tudo que respira, respira por meio do Espírito do Deus vivente. É a fonte da vida. Ele dá vida a toda a criação, como Paulo disse lá em Atenas, sendo resistidos pelos filósofos epicureus e estoicos. Nele nos movemos, nele existimos e nele respiramos. Quantos querem dizer: você é o meu oxigênio? Quantos querem dizer isso hoje? Todas as criaturas vivas devem o sopro da vida ao Espírito criativo de Deus. Moisés declara que o Senhor é o autor e o conservador de toda a vida, algo além do vernáculo. Jó disse: enquanto eu puder respirar e o sopro, Ruach, de Deus estiver nas minhas narinas. Ruach se designa o ar em movimento.
sopro do vento, o que sai das narinas, designa, portanto, a força vital, os pensamentos, os sentimentos, as paixões no qual ela se exprime. É o poder pelo qual Deus age, tanto na criação quanto na história dos homens. O sopro, o Espírito de Deus descreve Deus se movendo, isso é, agindo, trabalhando, atuando na natureza, no homem, através do homem, impelindo-o a alguma ação boa, profética, ou capacitando-o com alguma habilidade. O Espírito, isso é o sopro, eu gosto disso. Deus vai soprar aqui essa noite. Deus vai se mover aqui essa noite. Deus vai se mover essa semana na sua vida. Deus vai soprar sobre os seus sonhos esses dias. Deus vai soprar sobre a sua empresa, sobre os seus negócios. Deus vai soprar sobre a sua família. O Espírito Santo vai se mover no meio do caos e da desordem da sua história. Me ajuda aí, faz alguma coisa. Ruach é o sopro santo. Eliú disse a Jó: o Espírito de Deus me fez, e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. E é Pedro quem vai dizer que nenhuma profecia qualquer foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. A tradução mais profunda desse texto fala que homens falaram da parte de Deus, movidos pelo sopro do Espírito. É como se o Espírito Santo soprasse nos ouvidos, na mente das pessoas, a palavra de Deus. E eles escreveram a Bíblia. Assim como um sopro move as coisas para a direção em que está soprando. E você tem que ser sensível para isso. O sopro de Deus move e impele o homem a falar. Impele o homem a fazer. Eu já senti tantos esses movimentos do Espírito Santo, e você tem que estar atento para se pôr às ordens. Quantos querem dizer, estou às ordens? Quantos querem ser movidos pelo Espírito Santo essa semana? Quantos querem receber as ordens de Deus e as direções de Deus para a sua vida? Nos seres vivos, o Ruach é a sua respiração, quer de animais, de seres humanos, é o ar inalado. Mas existe uma maneira incomum e extraordinária do Espírito agir. Você não pode ficar com uma centelha. Hoje Ele quer soprar o Espírito Santo em você. Quando Jesus encontrou os discípulos, depois de ressuscitado, Ele soprou o Espírito neles. Recebais o Espírito do meu Pai, recebais o Espírito Santo. E no dia de Pentecostes, você sabe o que aconteceu. Há 2000 anos, 50 dias depois da Páscoa, a primeira grande intervenção de Deus na história, que afetou o mundo para sempre, foi em Jerusalém. Eles estavam orando, e no final haviam 120 ali, e de repente veio um rugido do céu. Atos 2, verso 2 diz que um barulho, um vento impetuoso veio do céu, veio um som indistinguível que mudou toda a atmosfera. Você já viu isso, a atmosfera mudar? Eu já, muitas vezes. Veio um barulho, ou um som que pode ser traduzido por rugido, ruach, no grego pneuma. Veio um rugido do céu. E dois mundos entraram em colisão, dois mundos se encontraram, duas realidades, céus e terra, começaram um relacionamento. O Pentecostes foi a invasão mais dramática dos céus na terra. A casa de Deus, o portal dos céus, dois mundos se comunicaram, um portão entre dois mundos. Veio do céu um vento veemente e impetuoso, e a palavra fero, que aparece 67 vezes, e que significa carregar, suportar ou ainda gerar. Quando o Espírito estava se movendo sobre a face das águas, há muitos intérpretes que falam que era como uma galinha chocando um ovo.
uma ave chocando algo que estava para nascer. Todas as vezes que o Espírito Santo se move, ele está produzindo, criando, gerando, alguma coisa vai ocorrer. Em seu batismo, diz a Bíblia que os céus rasgaram violentamente. Jesus foi batizado, está lá na Bíblia, e diz que os céus rasgaram. Não foi as nuvenzinhas de um lado e para o outro, não. Os céus se abriram para nunca mais ser fechado. Não existe céu fechado na sua vida. Ei, põe a mão no ombro do seu irmão e diga: não existe céu fechado na sua vida. O único céu fechado na sua vida está entre as suas duas orelhas. Em sua morte, o véu foi rasgado do alto a baixo. Um caminho foi feito além do véu, um novo e vivo caminho no seu sangue, no Santo dos Santos. Ele levou o seu sangue até o Santo dos Céus. O que o sacerdote fazia no dia de Yom Kippur, Jesus fez literalmente com o seu próprio sangue, levando até o Santo dos Céus no propiciatório, e apresentou uma oferta agradável, em aroma suave, aceita e recebida, para que todos nós pudéssemos com ousadia entrar na sala do trono para receber misericórdia e socorro em ocasião oportuna. E os sepulcros, diz a Bíblia, no dia da morte de Jesus, se abriram, e as rochas fenderam, e os céus se romperam. Quando alguém da terra chegou no céu, em fisicalidade, entenda, Jesus estava com um corpo físico, ok? Ele ressuscitou em um corpo físico, amém? E então um corpo físico, material, quebrou toda a filosofia de Platão e o gnosticismo, onde os gregos antigos acreditavam que a matéria era uma coisa ruim, o mundo material é mau. Não, o mundo material entrou no céu. A fisicalidade de Jesus é a representação da terra no céu. Então quando a terra chegou nos céus, os céus invadiram a terra. Eu acho que você não entendeu ainda. Se você tivesse entendido, você estava levitando aqui, subindo na cadeira. Porque quando alguém da terra chegou no céu em fisicalidade transformada, exigiu que o céu chegasse também à terra. E a transfiguração era esse prenúncio, essa antecipação do céu descendo à terra. As pessoas esperam os fins dos tempos. Os fins dos tempos começam com a chegada do Messias. Os judeus sabiam disso. Eles acreditavam que quando o Messias se manifestasse, o fim dos tempos chegaria. E é por isso que no dia de Pentecostes, Pedro prega a profecia de Joel, porque está escrito que o Espírito viria nos últimos dias. A nova criação invadiu a velha criação. Céu e terra serão uma coisa só em breve. Eu acho que você não entendeu nada ainda. O Consolador chegou. Eu enviarei o Paracletor, o alter ego. Um som encheu o ar, os corações foram cheios. A cidade que crucificou Jesus pergunta: ei, como nós vamos ser salvos? O quê? E aparece um Pedro, o medroso, que negou Jesus perante uma criada. Estava com o dedo apontado, dizendo: vocês mataram o autor da vida. Eu não conheço esse Pedro que negou Jesus. Aquilo foi uma fotografia do passado. Jesus não conhece a sua fotografia do passado. Ele tem uma fotografia sua com ousadia, com coragem, cheio do Espírito Santo, com a nova capa, com o novo manto. Me ajuda aí, você pode se levantar, você pode celebrar a Deus essa noite. A realidade celestial transformou a atmosfera da cidade de Jerusalém. Eu já vi atmosferas sendo transformadas, mas eu ainda não vi uma atmosfera de uma cidade inteira ser transformada. Já vi ambientes mudarem quando nós oramos. Eu já vi atmosferas de famílias mudarem. Eu já vi atmosferas de empresas mudarem. Mas eu estou esperando a atmosfera de um país mudar.
As pessoas diziam que eles estavam bêbados. Logo bem cedo pela manhã, essa era a expressão da zombaria. Na história dos puritanos, dos Quakers, dos pentecostais, muitas pessoas se escandalizavam pelas manifestações. Eles eram chamados de puritanos de maneira jocosa. Eles eram chamados de Quakers porque eles tremiam. Os pentecostais nem se fala, tem tanta gente estranha. Hoje, cristãos históricos ficaram com vergonha da tradição cessacionista, que dizia que os milagres cessaram. E eles carregaram essa coisa fria, gelada, e agora abraçaram o que chamam de pentecostalidade. Eles não querem se juntar ao movimento pentecostal histórico, então eles inventaram outra coisa, para dizer: nós acreditamos nas manifestações do Espírito Santo, mas não temos nada a ver com aquele pessoal lá. Para não se associar com o pentecostalismo tradicional, eles criaram uma nova terminologia. Mas eu sinto dizer a vocês que estão me assistindo aí na internet, porque aqui só tem crente cheio do fogo, da paixão. Eu sinto dizer a essas pessoas que têm vergonha desses movimentos sobrenaturais, que você tem que ir mais longe do que isso que você já foi. Você tem que mostrar a sua cara. Jesus disse: o vento sopra onde quer, onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Essas palavras de Jesus a Nicodemos descrevem uma revolução na experiência teológica a partir dali de todos eles. Jesus atribui ao Espírito Santo movimento. Deus não está estacionado. Deus está vivo e ativo no planeta Terra. Deus está se movendo agora. Deus está fazendo coisas que você nem imagina que Ele está fazendo. Deus está colocando Moisés no palácio de Faraó. Deus está se movendo em terras estrangeiras. Deus está sacudindo palácios. Os príncipes conspiram contra o Senhor e o seu ungido, e os crentes estão desesperados, roendo as unhas, enquanto Deus está no trono rindo, zombando dos seus inimigos. Deus está fazendo uma coisa nova. Ele diz: eu estou colocando um caminho no deserto e rios no ermo. E o Espírito de Deus se move. Gênesis 8 tem um texto incrível que mostra que Ruach aparece para descrever o vento que Deus enviou sobre a terra para retroceder as águas do dilúvio. Veja o que Deus fez: Ele soprou as águas. Olha, você tem que ganhar muito dinheiro, porque eu quero fazer um filme mostrando isso. Imagina o vento de Deus liberando as águas, essa coisa cosmológica, Deus invadindo a terra, a glória de Deus se manifestando. Imagina em Ezequiel 37, Ruach levanta um exército no meio de um caos de ossos secos. A desordem, a bagunça está ali, mas como diz o T.D. Jakes, Deus pode transformar qualquer confusão em uma mensagem. Ei, eu acho que você não entendeu. As confusões da sua vida, as treitas, as coisas erradas, tudo que deu errado na sua vida vai se transformar numa mensagem poderosa, em um testemunho poderoso. Ei, me ajuda aí, se ajuda aí. Quando o Espírito começar a soprar, acredite, o mundo vai começar a mudar. Eu não quero ver o Espírito Santo se movendo somente aqui dentro. Eu vou ver o Espírito Santo se movendo nos shoppings, nas praças, nas ruas, nos mercados. Você vai ver que os milagres lá em Atos dos Apóstolos não aconteciam nas igrejas, nas sinagogas, aconteciam nas ruas. Eu sinto que um movimento de Deus está chegando. Eu estou num propósito de 21 dias. Quantos querem se unir em um propósito comigo? Eu quero ver um avivamento. Quantos têm fome de um avivamento? Eu tenho uma promessa de um avivamento. Eu quero uma nova capa, um novo manto, uma nova unção. Eu quero um novo derramar do Espírito Santo sobre mim, sobre a minha casa, sobre a comunidade das nações, sobre a cidade de Brasil. Quantos estão de acordo com essa palavra? Quantos querem um avivamento sobre o Brasil?
A primeira coisa é que o Espírito se move. A segunda é que o Espírito é livre. Não dá para empacotar. Me perdoe os teólogos sistemáticos, não dá para sistematizar. O vento sopra aonde quer. E a ciumeira de muita gente é porque o vento soprou aqui. Os papas da igreja evangélica não podem impedir o Espírito de se mover. Eles acham que tem que apontar onde Deus vai fazer acontecer. Essa gente, se tivesse poder, a gente estava frito. O governo não pode impedir o vento de soprar. A agenda globalista com seus engenheiros sociais não podem parar o vento do Espírito. Os teólogos mais eruditizados não podem empacotar o vento. Nem a Dilma Rousseff pode estocar o vento. Eu acho que o fogo está pegando aqui hoje. Eu acho que o sopro de Deus está movendo aqui essa noite. É Pentecostes em Brasília. Ninguém pode parar o movimento de Deus. Não tem decreto, decisão, ato constitucional, ordem, lei, concílio, sinédrio. Sinédrio. Jesus diz a Nicodemos, representante da elite religiosa: ei, o vento está vindo e vai atropelar vocês tudo. Vai deixar a religião escandalizada de pernas para o ar. Vai fazer o Império Romano virar pó. Tem uma tempestade do Espírito Santo chegando. Tem um rugido de Deus para acontecer. Ei, o Espírito é livre e sopra onde quer. E não ache ruim, porque Ele vai fazer o que Ele quer. Se a igreja proibir, Ele vai entrar na ilegalidade. E no dia de Pentecostes, não são os escribas e os doutores da lei, mas os galileus cheios do Espírito Santo que estão falando das grandezas de Deus na língua materna deles. Veja o texto. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações, debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses que estão aí falando? Como pode Deus usar essa gente? A gente não esperava. Essa gente é improvável. E como ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna, somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judaia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia e nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros: o que quer dizer isso? Outros, porém, zombando, diziam: estão bêbados, estão embriagados. Ei, o Espírito sopra onde quer, e você vai ver Deus usando muita gente estranha. Olha para o seu irmão do lado e fala: Deus vai usar muita gente estranha. E sempre vai ter quem vai zombar, espernear, perseguir e mentir para tentar parar o movimento de Deus. Mas sinto dizer que desde a origem da igreja nós crescemos em meio à perseguição.
E a perseguição, por vezes, vem dos da religião. É fogo amigo, mas não acho que tem nada de amigo. Os apóstolos não tinham autorização do Sinédrio para aquele movimento. Como vocês fizeram isso? Mas o Espírito é livre e sopra onde quer. Algumas pessoas não vão entender a graça de Deus na sua vida. Eu já estou avisando. Algumas pessoas vão dizer, é muito para você. Como pode você romper, crescer, acontecer, ser cheio do Espírito Santo, trazer um avivamento, ser abençoado, prosperar, avançar? Como você foi capaz de fazer isso? Então ele sopra sobre Paulo. Todo mundo evitando Paulo, e o Espírito Santo procurando Paulo. O perseguidor, está todo mundo assim com medo, se escondendo de Paulo, e o Espírito Santo no encalço de Paulo. Ele não sabe, mas eu vou pegá-lo. Você conhece alguém duro, alguém difícil? Pois é, se prepara, o Espírito Santo está no encalço dessa pessoa. As pessoas mais difíceis que você acredita, esse aí não tem jeito, hein? O Espírito Santo está se movendo. Vai ter um encontro no caminho de Damasco, vai ver uma luz que vai deixá-lo cego, vai jogá-lo no chão. Os homens querem empacotar o mover, então Deus vai falar, sabe Cesareia, que todo mundo não quer ir, porque é a capital da descrença, é a capital do paganismo, é o lugar, a cidade erigida para o culto do imperador. Pois é, é lá que eu vou trazer um mover, é lá que vai ser a capital do Pentecostes. Se prepara, porque tem gente ali que vai ouvir o evangelho, e a primeira vez que o Espírito desce sobre os gentios, é sobre Cornélio. E Pedro tem que ter uma visão, né, dos lençóis. Você conhece a Bíblia, então não vou falar. O vento sopra, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Quantos são nascidos do Espírito? Jesus disse, você não sabe de onde vem, nem para onde vai. E eu tenho muito medo dessa gente que sabe demais. Gente que tem todas as certezas, que já traçaram o caminho por onde Deus vai passar. Essa gente é a gente que vai tentar atrapalhar o movimento do Espírito quando ele acontecer. Mas o Espírito não pode ser manipulado. Paulo diz, quem deu a ele primeiro para que ele viesse a ser recompensado? Porque dele, para ele, por meio dele são todas as coisas. Entenda, o primeiro rei de Israel foi Saul. E Saul não tinha consideração nenhuma para a presença de Deus. Você sabe, nos dias de Eli, foi-se a glória. A arca foi levada pelos filisteus e ficou lá até Davi aparecer. Saul não tinha preocupação com a presença de Deus. Mas a primeira política pública de Davi é trazer a arca de volta a Israel. E ele preparou uma cerimônia. Todo Israel tocava instrumento. E o melhor carro de boi foi comprado. Colocaram numa Porsche. Sacerdotes em posição. Um dos bois então tropeça. Uzá estica a mão para segurar a arca e morre. A mensagem para todos é: não se pode pôr as mãos na presença. A presença não será controlada pelo homem. Então, segundo Samuel 6, a arca na casa de Obed-edom abençoou todo mundo que estava na casa. E Davi ouviu isso e se preparou de novo para trazer a arca. Agora nada de carros de bois, mas varas sobre os ombros dos sacerdotes. Você não leva a presença de Deus na cabeça, mas sobre os ombros. A presença de Deus é levada em nossos ombros. E Davi tira suas roupas reais e veste uma túnica sacerdotal. Davi é diferente. E eles andam 6 passos e sacrificam um boi. Mais 6 passos e um boi é sacrificado. Davi vai à frente dançando com todas as suas forças. O rei, sem nenhuma inibição, celebra sua alegria na presença de Deus. Todo o povo estava reunido, cantando e dançando. E na sala da justiça, não, da injustiça, havia uma falta notável. Mical, a filha de Saul, a esposa do rei, viu o evento da janela do palácio
e chama Davi de vulgar. Diz assim o texto: voltando Davi para abençoar sua casa, Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com ele e lhe disse: que bela figura fez o rei de Israel, hein? Descobrindo-se hoje aos olhos das servas de seus servos, como sem pejo se descobre um vadio qualquer. Como seu pai Saul, Mical desprezava a presença de Deus. Adoração extrema sempre se parece com tolice para quem está distante e frio. Mas Davi não leva o desaforo para casa. Olha só a resposta tramontina. Disse, porém, Davi a Mical: perante o Senhor, que me escolheu a mim antes que a teu pai e a toda a tua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor tenho me alegrado. Ainda mais desprezível me farei e me humilharei aos meus olhos, quanto às servas de quem falasse, delas serei honrado. Davi estava dizendo que só estava se aquecendo, e que se aquilo a envergonhava, ela ficaria com muita vergonha no futuro. E no verso 23 diz: Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Esterilidade é o resultado de desprezar aqueles que celebram a presença. Vamos ao Novo Testamento e temos uma mulher que toma um unguento e derrama sobre Jesus. O salário de um ano inteiro é despejado sobre Jesus, e Judas começa. E os discípulos protestam junto com Judas, invocando o direito dos pobres. Podia dar para os pobres. Quando você vê alguém adorando extravagantemente, prepare-se para ver o espírito religioso se expor. O diabo não se importa com adoração inofensiva. Levanta as mãos. Vamos orar. Em Isaías 54 diz assim: canta alegremente, ó estéril, que não deixa a luz, exulta com alegre canto e exclama, tu que não tiveres dores de parto, porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. A natureza da fé é viver de acordo com o futuro. Qualquer um pode ficar feliz depois que o milagre aconteceu, mas uma mulher estéril é chamada a cantar de alegria antes de ficar grávida. Mostre-me alguém que celebra a vitória antes que ela aconteça, e eu lhe mostrarei alguém que obterá a vitória. Portanto, eu vim aqui hoje, faça a festa hoje, celebre a vitória agora. O que está vindo é maior do que o que foi visto ou imaginado. O vento sopra, e ele sopra onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito, não sabe de onde vem, nem para onde vai. O Espírito Santo está indo a um lugar e nos está chamando para ir com Ele. Não pense que você vai na frente convidando Deus para vir atrás de você. O que você tem que fazer é ser sensível para segui-lo. Eu estou aprendendo a ser dirigido pelo Espírito Santo. Eu estava na Turquia agora e tive tantas experiências ali, e quem estava comigo nem sabe. Eu senti nitidamente Deus guiando os meus passos, como fez com os apóstolos. Se você abre o livro de Atos, você vai ver isso. Em Atos capítulo 20, Paulo disse: e agora constrangido em meu espírito. A palavra constrangido é impelido pelo Espírito. Vou para Jerusalém não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Paulo ligou o dane-se.
Alguém desse jeito é uma bomba atômica para o inferno. Ele não quer morrer por Jesus, ele quer viver para Jesus, estando disposto para morrer se for preciso. Quantos estão comigo aqui hoje? Presta atenção nisso. Sopra onde quer, ouves a sua voz, não sabe de onde vem, nem para onde vai. Eu gosto muito dessa gente que segue o vento. Gente impelida pelo Espírito Santo. Ouves a sua voz. Eu ouvi sobre o avivamento, mas não sei como será. O que você precisa hoje é se esvaziar para ser dirigido pelo Espírito. Ser dirigido pelo Espírito. Nós estamos num tempo em que você tem que tomar decisões pelo Espírito Santo. Você tem que fazer coisas dirigido pelo Espírito. Não dá mais para errar. Não dá mais para você perder tempo. Você tem que se alinhar com Deus. Siga o vento. Siga o Espírito. Não, mas não seja como aquela pessoa. Esses dias tinha uma pessoa com adesivo no carro. Carro dirigido pelo Espírito Santo. Meu Deus do céu. Eu falei, esse aí não está. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Mais um texto. E percorrendo a região Frígio-Gálata. Eu estava lá agora, 2 semanas atrás. Lá na Frígia e na Galácia. Tendo sido impedidos, olha só que expressão forte. Impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Às vezes você sofre uma resistência do diabo. E às vezes é Deus quem está te impedindo de algo. É incrível isso. Defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu, e tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão que mudou a nossa história, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava dizendo: passa a Macedônia de Filipe II, pai de Alexandre o Grande, e coloniza os colonizadores culturais. Ajuda-nos, entra no mundo ocidental e o muda para sempre. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para anunciar-lhes o Evangelho. Muita gente acredita que aquele foi o início daquilo que nós estamos vivendo hoje. Alguém sem medo de morrer, alguém totalmente entregue nas mãos de Deus, disse: eu vou passar para a Macedônia. E acredite, o que Paulo sofreu na Macedônia foi muita perseguição. A capital da Macedônia era Tessalônica. Estude a Bíblia depois e veja o que ele passou em Filipos. Paulo foi extremamente resistido, mas ele abriu o caminho para um continente que logo depois, tempos depois, vai declinar diante do carpinteiro morto, que disse: quando eu for levantado, atrairei a todos até a mim. Hoje é Pentecostes, e depois de 2000 anos, Deus tem um novo movimento. Tudo que eu peço para Deus é: eu quero fazer parte do que o Senhor está fazendo. A nossa oração nessa igreja sempre foi: Deus, o que fores fazer nesta estação, não faça sem mim, não faça sem nós. Quantos querem fazer parte do que Deus está fazendo? Naquele dia de Pentecostes, foram 3.000 pessoas salvas. E a língua do céu foi derramada nos lábios daquelas pessoas. Era o inverso de Babel, um idioma comum. O som de Pentecostes era uma língua de louvor. Não tem a ver com o que eu posso conquistar de Deus, mas com o meu relacionamento com Ele. Eu quero estar junto porque é valioso para mim estar perto. O favor se encontra no encontro.
Ao se encontrar com Deus, a atmosfera muda quando você aparece, você se torna radioativo. Moisés tinha um rosto que resplandecia. Paulo disse: na velha aliança o rosto de Moisés resplandecia. Como será o ministério do Espírito Santo ainda mais glorioso? Nós deveríamos ser aqueles que promovem uma mudança atmosférica onde entramos. Quanto maior a sua exposição à glória de Deus, mais radioativo você fica. A sombra de Pedro curava os enfermos. Os lenços de Paulo faziam que os demônios saíssem. O suor de Paulo tinha unção. As credenciais do ministério de Jesus foram apresentadas quando João o Batista estava preso e mandou perguntar para Jesus: é você aquele que deveria de vir ou devemos esperar outro? João estava no cárcere frio, e o maior nascido entre mulheres estava perguntando se era aquilo mesmo que ele tinha afirmado que era: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João está em dúvida, e Jesus responde: diga a João que os cegos veem, os surdos ouvem, os coxos andam, os mortos ressuscitam. O evangelho é pregado no poder do Espírito Santo. Quando Paulo vai para Atenas, ele sai dali frustrado, porque ele vai discutir com os filósofos, com os cabeção, e ele vai para Corinto, e quando chega em Corinto ele faz um sermãozão, assim dizendo: a sabedoria dos homens para Deus é loucura, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que todos os homens. E ele diz: quando eu vos fui pregar o evangelho, não foi mediante palavras persuasivas de sabedoria humana, mas na demonstração do Espírito e do poder de Deus. Quando você vê os analistas falando do sermão de Paulo exposto em Atenas, eles vão dizer: foi o melhor sermão que Paulo pregou, nos tópicos homiléticos estava perfeito. Mas não é isso que faz as pessoas serem transformadas. Não é por força, não é por violência, é pelo poder do Espírito Santo. Deus tem um vento soprando, Deus tem uma unção para você. Quanta fome você tem de ter um encontro com Deus nos próximos dias. Ministério é a demonstração externa de uma experiência interna. Para estar aqui nesse púlpito, eu tive muitos encontros com Deus, e não foram fáceis. Não foram fáceis, e não é fácil. Eu queria dizer para os meus inimigos que me invejam, que assim, a batalha é muito grande, eles acham que a minha vida é fácil. Eu tenho lutado contra as feras, tenho lutado contra, Paulo vai falar isso, né? Lá na Ásia, em Éfeso, eu cheguei desesperado da própria vida. As guerras são tamanhas, mas a recompensa é maior. Sinto dizer que vale muito a pena. John Bunyan, no século 17, foi marcado por uma visão de um homem com roupas em farrapos, de costas para sua casa, com um livro na mão e um fardo nas costas. Ele estava preso porque era um pregador não autorizado. Um pregador não autorizado em Bedford Bridge, e escreveu O Peregrino, inspirado por aquele sonho, que se tornou o maior best-seller depois da Bíblia no seu tempo e até outro dia desse. Era o maior livro, o livro mais vendido depois da Bíblia. O próximo agora vai ser o meu. Não sei. É o Espírito Santo, quem sabe? Spurgeon, Charles Spurgeon, chamado o príncipe dos pregadores, viu a grande carruagem de Cristo rodando do começo ao fim da Inglaterra com vitórias rápidas. Aquilo mudou a sua mensagem. O que dizer de Dwight Moody, que foi invadido por tanto poder que não conseguia aguentar, dizendo: Deus, tira a sua mão sobre mim, porque eu não aguento mais tamanho poder. Ele dizia que pregava as mesmas mensagens, mas a faca estava tão afiada que ele dizia: Jesus te ama, e a pessoa já estava chorando, porque não eram palavras persuasivas de sabedoria humana, era a demonstração do poder de Deus em ação. O que dizer de Charles Finney, um advogado bem sucedido, que foi batizado pelo Espírito Santo horas, e ele dizia que fogo líquido saía no seu corpo,
fogo líquido por horas, ele foi eletrocutado pelo Espírito Santo, e dali para frente ele promoveu o segundo grande despertamento americano, uma experiência que transformou a sua vida e mudou a vida de milhares. Mas hoje, muitos avivamentos viraram monumento. Os descendentes espirituais de John Wesley, eu estive lá na casa de Wesley, no lugar onde ele orava, e dos movimentos de santidade, estão agora ordenando pastores que não acreditam na moralidade bíblica, que não acreditam que Jesus nasceu de uma virgem, que não acreditam no poder do Espírito Santo, que relativizaram o conceito da historicidade da Bíblia. A Yale University, outrora um centro de formação de reavivalistas, está agora promovendo uma visão de mundo completamente em oposição ao reino de Deus, como Harvard e Princeton. A Genebra de Calvino se tornou um centro secularista e humanista. As igrejas se transformaram em um templo da razão, da introspecção teológica, um bocado de cabeção, questionando, indagando, duvidando, ensinando as pessoas a duvidarem. Nós temos um curso de teologia, nós temos uma faculdade de teologia, não vai fazer teologia fora dessas quatro paredes. Templos iluministas. Agora o pré-iluminismo é o problema do mundo. A honra que Eliseu deu a Elias, o seu pai espiritual, foi sair e usar o manto que ele recebeu. Jesus soprou sobre os discípulos e os comissionou a fazer as mesmas obras que ele fez, e ainda maiores obras. John D. Lake tinha tantas curas no seu ministério, que a cidade de Spokane, em Washington, foi declarada a cidade mais saudável dos Estados Unidos. Imagina um ministério de cura, que cura todo mundo. A unção sobre John Wesley era tão poderosa que ele podia falar e ser ouvido em uma multidão de milhares de pessoas sem um microfone. E as pessoas, quando ouviam ele pregar, caíam sob o poder de Deus e levantavam transformadas. Porque se você tem uma experiência com o Espírito Santo e continua sendo a mesma pessoazinha, você tem uma experiência com outro espíritozinho. Porque o encontro com Deus muda você por dentro, arranca as escamas dos seus olhos, tira esses carrapichos da sua alma. Dizem que a Inglaterra não passou por uma revolução sangrenta como a França por causa de um homem, John Wesley. Hoje existem mantos enterrados, poços entulhados, fontes que precisam voltar a jorrar para o mundo. Muitas das vitórias das gerações passadas se tornaram fortalezas de morte espiritual. Mas Eliseu estava morto, e alguém morto também caiu sobre seus ossos, tocou nos seus ossos e voltou a viver. Existem lugares onde esses profetas estão mortos e que a unção está sobre eles, e de repente algo pode acontecer nesses lugares fúnebres, esses lugares escuros, esses lugares gelados. De repente uma chama pode se acender. Eu quero viver para ver outra vez uma Europa incendiada pelo poder do Espírito Santo. Quando Jacó voltou a Canaã, ele teve que desentulhar os poços dos seus pais. O trabalho de muitos de nós, latinos, brasileiros, está sendo em desentulhar os poços no velho mundo. O que está acontecendo lá é incrível. Antes eles mandavam missionários para nós. Quantos missionários vieram da Inglaterra? Quantos missionários vieram dos Estados Unidos? Hoje existe uma nação que está sob um avivamento. Cada cidade desse país tem uma igreja que está se movendo no poder do Espírito Santo. Há algo incrível acontecendo na nação brasileira, e isso vai aumentar, isso vai escalar, isso vai se tornar maior, isso vai mudar o mundo. E para terminar, James Edwin Orr era professor da faculdade Eton, e ele levou alguns dos seus alunos numa rápida viagem à Inglaterra em 1940. E eles visitaram a antiga reitoria de Epworth, onde residia a família de John Wesley, o famoso teólogo anglicano. Eu estive lá na casa dele. E ao lado da cama de John Wesley, vê-se dois pequenos círculos, onde o tapete está bem desgastado. Marcas
que seus joelhos deixaram após tanto orar pela renovação da Inglaterra. Ele acordava todos os dias de madrugada e orava com tanto fervor. Ele corria ao redor da universidade, corria. Ele precisava de muita força para viajar o país inteiro de cavalo. E ele era mal casado pra caramba. Ele dizia que a sua esposa era a prima irmã do diabo e nem 1000 anos bastavam para curar todas as dores que ela provocou nele. Mas ele permaneceu firme e não se separou. Dê um sorriso aí para o irmão do lado aí. Ao embarcar no ônibus para deixar o local, o professor notou que faltava um aluno. Voltou, subiu as escadas e encontrou o aluno ajoelhado sobre as marcas, que estava orando. Senhor, faz de novo. Aqueles lugares onde estavam as marcas do joelho de John Wesley estavam preenchidos agora por um menino que estava falando: Deus, faz outra vez. Senhor, faz de novo. E aquele menino ajoelhado em lágrimas dizia: Deus, faz outra vez. O professor pôs a mão sobre o ombro do rapaz e disse: vamos, Billy Graham, nós temos que ir embora. Billy Graham foi o maior evangelista do século XX. E ele não foi um evangelista de sinais, de prodígios e de milagres, mas ele conseguiu ser um apóstolo no governo, que aconselhava os presidentes americanos. Todo o país ouvia o que Billy Graham dizia. Foi feita uma pesquisa: se ele fosse candidato a presidente, ele ganhava assim com 80%, 90%. E ele disse: eu não vou deixar a minha posição para uma posição inferior. Mas o que Billy Graham fez foi discipular uma nação a partir dos seus líderes principais. Eu estou aqui hoje para pedir: Deus, faz de novo. Faz outra vez. Faz o que o Senhor fez na Europa nos dias de Calvino, de John Knox, de Lutero. Faz de novo, como o Senhor fez com os godos, ostrogodos, visigodos, lombardos, normandos. Os bárbaros desbarbarizaram, foram civilizados pelo Evangelho. A cultura do aborto, segundo Rodney Stark, um dos principais historiadores do Império Romano, foi vencida por uma cristandade que amava as pessoas e não amava a humanidade. Hoje os inteligentinhos dizem: ame a humanidade e odeie as pessoas. Salve o filhote da tartaruga e mate o seu bebê. A fé cristã criou uma moral tão elevada que construiu sobre as cinzas do Império Romano, sobre o caos, a civilização ocidental, judaica, cristã. Senhoras e senhores, nós vemos o caos de novo. E o Espírito Santo, quando olha para o caos, começa a se mexer. Fique de pé essa noite. Você sente a atmosfera mudar? Eu sinto. Alguém está aqui? Ruach está aqui. Você pode falar em línguas, isso é uma experiência aceitável. Você pode receber a sua cura agora, você não vai morrer. Você veio aqui, esse câncer
está destinado a secar no seu corpo. Porque Jesus é o mesmo ontem e hoje, e o será para sempre. E o ministério de cura é só uma antecipação do que vai ser a ressurreição de todos nós. Então receba uma antecipação, receba um crédito de cura hoje no seu corpo, que antecipa o que vai acontecer quando todos os túmulos abrirem e Jesus ressuscitar a todos. Receba hoje a restauração da sua família. Receba hoje a restauração financeira. Minha é a prata, meu é o ouro. Nós precisamos de muito dinheiro para encampar o chamado que Deus nos deu nessa cidade. Nós queremos construir um lugar para 10 mil pessoas sentadas nessa cidade, um verdadeiro ginásio, um auditório, um centro de avivamento. Você está comigo em 21 dias por um avivamento, por um derramar do Espírito Santo sobre a sua casa, sobre a sua família, para resgatar os seus filhos. Ei, você está comigo por 21 dias para Deus visitar essa cidade de Brasília. 21 dias onde Deus vai se mostrar a você, buscando a Deus de madrugada, buscando a Deus em jejum, buscando a Deus em oração. Levante as suas mãos. Existe uma experiência fresca para você esses dias. Existe uma capa que vai cair sobre você, um manto. É como um vestido que cai sobre você. Um manto para fazer coisas que você não poderia fazer por si próprio. Uma capacidade em comum. Para Abraão, pai de muitas nações. Para Sansão, uma força em comum. Para Moisés, um espírito de liderança. Para Salomão, uma sabedoria. Para Daniel, a habilidade de interpretar, de discernir o futuro. Para Paulo, suportar as pressões e avançar com uma agenda. As Escrituras falam sobre os 7 Espíritos de Deus. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e entendimento, o Espírito de fortaleza, o Espírito de conselho, o Espírito de conhecimento, o Espírito do temor do Senhor. Há diversas manifestações do Espírito Santo que vão aparecer na sua vida nesses próximos dias. Um é o Espírito, mas há muitas manifestações. A um é dado profetizar, a outro falar em línguas, a outro interpretá-las. Há uns dom de fé, operação de milagres, curas, palavras de sabedoria, palavras de conhecimento, discernimento de espírito, dons de misericórdia. Eclesiastes fala sobre o dom de adquirir riquezas, de ficar rico para um propósito. Existe um manto caindo sobre você nesses dias, uma graça incomum. A graça comum todos os seres humanos têm. Cada ser humano foi contemplado de uma maneira especial. Mas a graça incomum e a graça salvífica só pertence àqueles que entregaram suas vidas para Jesus. E se sua vida é dele, ele está te dando hoje ferramentas para executar o seu plano. Receba hoje a espada do Espírito. Receba hoje escudo, calçados, o capacete da salvação. Receba hoje o cinturão da verdade, a couraça da justiça. Receba hoje a armadura para avançar e vencer, para penetrar em espaços antes fechados. Ruach está soprando sobre você. O Espírito do Deus vivente está soprando sobre sua família. E o que era trevas e escuridão e infelicidade, o que era noite
está nascendo o dia. Veja o dia amanhecer sobre a sua história, sobre a sua vida financeira tão trevosa e trincada e truncada e empacada. Deus está desamarrando você, desatando os seus nós. A unção despedaça o jugo será despedaçado por causa da gordura. Receba a unção para prevalecer contra os seus inimigos, para derrubar gigantes, para vencer adversários históricos, para ter um avanço significativo nesses próximos dias. Eu declaro sobre você uma visitação, um encontro novo, uma unção fresca. Como disse o salmista, eu recebi o poder do boi selvagem, a unção fresca. Receba o óleo da parte de Deus para se tornar parte desse povo que se tornará forte e fará proezas. Receba a força para vencer, a força para avançar, a força para prosperar, a força para lutar, para se erguer. Como diz, com o Senhor eu salto muralhas, com o Senhor eu desbarato exércitos. Emprestareis, não tomareis emprestado. Sereis cabeça e não cauda, estareis por cima e não por debaixo. E os vossos inimigos virão por um caminho, mas fugirão por 7 caminhos. Eles se levantarão, mas cairão diante de vós. Existe um avanço com o seu nome escrito. Existe uma capa para você, para essa nova estação. Levante as suas mãos, eu quero encerrar. Mas entregue-se hoje, renda-se. Dê completamente a sua vida e não em partes. Seja totalmente de Jesus para que Ele te encha perfeitamente. Pai, nós abençoamos os teus filhos e que essa experiência escale e cresça durante essa semana. E que nesses próximos dias os teus filhos tenham experiências incomuns com anjos, incomuns com a unção, com o Espírito Santo, incomuns com a tua glória. Visita-os com sonhos, com visões e com palavras proféticas. Abençoa a obra das suas mãos e faz-lhes avançar para o seu destino e para o propósito que o Senhor os tem designado. E que o amor de Deus, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos. Uma ótima semana.